Aqui é o professor Sanon, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula, né, ao nosso canal, né, faz tempo, né, devido a alguns probleminhas, a gente parou, né, mas estamos voltando agora, tá certo? Então, a última vez nós conjugamos, né, o passé composé e o passé composé, a gente pegou alguns exemplos, né, de alguns verbos, né, no pretérito perfeito. E hoje vamos continuar com mais uma aula para fechar essa parte, porque a gente estava tratando com o verbo avoir, né? A gente estava fazendo le passé composé avec l'auxiliaire avoir, com avoir, né? Que a maioria dos verbos são conjugados com o auxiliar avoir, né? No passé composé. Então, vamos lá, gente. Lembrando que a gente existe, né? Les marqueurs de temps, né? Que marca um determinado tempo, que algum fato acontece. A gente tem para o passado, também temos para o futuro, né? Em si. Mas como a gente está falando do passé composé, então é que já passou. Então temos ontem, anteontem, mês passado, semana passada, ano passado, final de semana passado também a gente tem, né? Então, só para relembrar aqui, nós temos, né, formule, que é a fórmula do passé composé. O que a gente faz, como a gente faz o passé composé, tá? Ok. O passé composé a gente faz como, né? A gente temos o verbo avoir, o verbo être. Para conjugar um verbo no passé composé, só relembrando, você precisa conhecer esses dois verbos, o avoir e o être, no presente do indicativo, e você só vai acrescentar o particípio passado depois, né? Aqui nós temos aqui o verbo avoir conjugado no presente do indicativo. J'ai, o j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont. E temos também no feminino, elles ont, certo? Só que hoje a gente vai conjugar, né? Vamos o passé composé, tá? Com o auxiliar avoir, mas na forma negativa, certo? Agora vamos lá. Como a gente faz a negação em francês? Lembrando, como é que a gente faz la négation? La négation, ou la forme négative du verbe avoir au présent. Então, quando você vai conjugar um verbo no passé composé, sendo que esse verbo é conjugado com avoir, você precisa colocar o verbo avoir, tá? Na forma negativa, ainda no presente, mas na forma negativa. Por exemplo, aqui nós tínhamos j'ai. Ou você pode pronunciá-lo com um G também, não tem problema, tá? G, G, tudo vale, tá ótimo, tá? Não tem problema. Então, aqui vamos lá. Como é que a gente coloca um verbo na forma negativa? A regra geral, né? A gente tem o sujet, temos plus, ok? Ne, plus, le verbe, e depois a gente coloca plus pas. Essa aqui é a fórmula, tá? Sujet plus ne plus pas. Ok? Plus pas. Acontece nessa parte onde que está o ne, alguns verbos, ou verbos que vai seguir, né? Se esse verbo vem com uma vogal, você vai colocar N apóstrofe. No caso, você não vai colocar ne, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui a gente tem o verbo, vamos tomar um exemplo de um verbo no presente, tá? Par exemple, je parle. Se eu quiser colocar esse verbo, né, um verbo conjugado no presente do indicativo, na forma negativa, eu vou falar o sujeito, que é je, le pronom personnel, né, eu. Je ne, agora vem o verbo, parle, e depois vem o com pas. Eu falo, eu não falo, certo? Ok? Acontece que o verbo ter, né? Vamos colocá-lo aqui na primeira pessoa. A gente tem. Ok. Então, eu tenho. Esse aqui é o verbo. O que é eu aqui é o J apóstrofe, certo? Ok? E o AI, esse aqui é o verbo. Para colocar esse verbo na forma negativa, eu vou fazer o quê? Eu vou afastar, né, o sujeito com o verbo. Se eu afasto o J apóstrofe, imediatamente vira je, afastando, tá? O verbo. Agora eu vou entrar com a negação, né? Então, lembrando, eu posso utilizar ne ou eu posso utilizar N apóstrofe. O verbo aqui, AI, o verbo é um verbo que começa com uma vogal, A, não é? Então, nesse caso, eu vou usar N apóstrofe, eu entro com o verbo e depois eu fecho com o pas.
Então fica je n'ai pas, je n'ai pas. Je n'ai pas. E aqui a gente tem tu as. Esse aqui vai dar tu n'as pas. Depois a gente tem il a. Fica il n'a pas. Aqui, nous avons, nous n'avons pas. Vous avez, vous n'avez pas. Ils ont, ils n'ont pas. Aqui a gente conjugou o verbo, é bem simples. J'ai, je n'ai pas. Tu as, tu n'as pas. Il a, il n'a pas. Nous avons, nous n'avons pas. Vous avez, vous n'avez pas. Ils ont, ils n'ont pas. Fechou. E o que você faz depois? Você só vai acrescentar o particípio. Por exemplo, se você quer falar, par exemple, je n'ai pas mangé le pain. Então você está dizendo, eu não comi o pão. Desculpa aqui, com acento aigu, particípio, tá? Eu não comi. Aqui temos o particípio. Lembra os verbos que terminam com ER? O particípio a gente só tira o R e colocar acento agudo, né? Acento aigu. Je n'ai pas mangé le pain, tá? Fica tu n'as pas voyagé. Tu não viajou, né? Ok? Par exemple, a gente pode usar Sandra. Como é ela? Então, Sandra n'a pas regardé le film. Ok? Então, aqui a gente usou, tá? A forma negativa, mas o passé composé na forma negativa, tá? Por exemplo, se fosse na forma afirmativa, je n'ai pas mangé seria, na forma afirmativa, seria j'ai mangé, eu comi. J'ai mangé le pain, vamos lá. Eu comi o pão. J'ai mangé le pain, aqui na forma afirmativa, tá? E na forma negativa temos je n'ai pas mangé le pain, tá? O que você tem que ver, tá? É aqui, primeiro você coloca o verbo avoir, tá? O auxiliar avoir na forma negativa e você acrescenta o particípio. Je n'ai pas mangé le pain, tu n'as pas voyagé, tá? Sandra n'a pas regardé le film. E posso dar um último exemplo, fica nous n'avons pas étudié le passé composé. Nós não estudamos o passé composé. Nous n'avons pas étudié le passé composé. Certo? Então é isso, é bem simples, tá? Então se você tiver alguma dúvida, tá? Não esqueça, deixa seu like, compartilha esse vídeo também. E vamos ter bastante novidades, tá? No canal, vai ter bastante coisas para vocês, tá bom? Um abraço, au revoir, merci beaucoup. À la prochaine.